Tá. Muito boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Vai ter gente que vai estar, né, ouvindo a gravação. Recording in progress. Renato Ferreira, egrégora Gratitude, do dia 3 de julho. Hoje nós teremos a honra de receber a Filomena Flor, que vai explicar para nós essa energia nova para nós, diferente, que ela vai estar trazendo para a nossa vibração. E depois receberemos a Linde Barbosa para um bate-papo de arte como terapia, né, ou a arte da terapia, alguma coisa assim. Filomena, seja muito bem-vinda. É um prazer estar te recebendo aqui e a palavra é com você. A hora que for para compartilhar o mantra, você me avisa. Tá. Ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Filomena Flor, já me conhecem, né? E hoje eu não vou trazer o reiki, como de costume, né? Hoje eu vou trazer a energia da Tameana, que é uma energia dos pleiadianos. Então, é uma energia que ela tem... A Tameana em si, ela tem vários tipos de técnicas, né? Tem a Salushnari, que é a primeira delas, tem o Amate, tem o Maat, tem a da criança interior, enfim, tem vários tipos de técnicas. E uma das que eu vou fazer hoje é o Puja, né? O Puja, ele é uma energia que ele, além de limpar e purificar, ele também traz uma organização, né? É uma organização que não é uma organização só dos chakras, mas é uma organização no sentido de reestruturação do ser, dentro do que cada um precisa, né? Então, a gente trabalha da seguinte forma: a gente ativa uma plataforma que tem um código ali, né, um símbolo, uma geometria sagrada. Os pleiadianos, eles trabalham muito com os cristais, né? Então, geralmente a gente faz um triângulo ou um hexágono com os cristais, né? E a gente ativa, na verdade, os cristais. Eu vou colocar o nome de vocês ali, vou ativar os cristais, também junto com copos de água. Depois eu vou mandar depois para vocês verem como é, né, essa plataforma. E essa energia da Tamiana, ela é uma energia um pouco diferente. Vocês podem sentir sensações também, ver cores, imagens, ter sono, como também pode sentir gelado. A energia do reiki é uma energia quentinha, a energia da Tamiana é uma energia mais geladinha, tá? E ela é uma energia que, na verdade, o Puja, né? Ele foi canalizado pelo Juan Giordano, né? Que é o criador da Tamiana, que trouxe essa vibração maravilhosa para justamente também ajudar a gente aqui no planeta Terra a entender melhor nós mesmos, os nossos sentimentos, como também para organizar melhor na questão evolucional, né, do planeta, do mundo como um todo, né, do universo, né? Então, eu estou falando até mais aqui do que do que deveria, eu acho, mas é mais ou menos isso, né? É para que a gente também crie uma consciência, né? E é isso. Eu Eles estava fazem também pensando aqui, cirurgias tem que chamar ela espirituais. para um bate-papo para falar disso aí. Ai, meu Deus. Não, ainda, calma, eu ainda sou uma bebê na Tameana, né? Na prática eu sei bastante, mas na teoria ainda não. Mas é, mas é uma energia muito boa, maravilhosa, né? Eu mesma já recebi, é, enfim, não sei se eu sou abusada ou não, mas já fiz até cirurgia já, né? Com essa energia também pleiadiana, porque foi o que veio ali. Eu sempre já tive eu sempre tive contato, né? Não só com os pleiadianos, como os arcturianos, sirianos, enfim. Então, acho que essa energia veio em mim assim já bateu e já comecei a fazer coisas diferentes também. Mas enfim, cada um vai sentir de uma forma, tá? Geralmente tem poucas pessoas que sentem desconforto, mas se sentir algum desconforto, fiquem tranquilos também, que de qualquer forma é porque está sendo trabalhado algo ali, mas às vezes a gente precisa bagunçar para arrumar, se é que vocês me entendem, né? Então é só isso, é uma baguncinha que vai dar ali um pouquinho e às vezes vai voltar de novo e arrumar. Eu estou falando isso porque eu mesmo já senti, né? O ano passado, durante a minha trombose inteira, eu recebi a Tamiana e muitas vezes eu senti uma energia, às vezes, não tão legal, né? Mas depois ajustava de novo, tá? Então,
Fiquem tranquilos. Mas na grande maioria é uma energia muito gostosa e muito boa. Só vendo para saber. Então vamos lá. Então agora eu vou dar início aqui a falar os nomes. E aí depois que eu terminar os nomes, eu vou pedir para o Renato colocar um mantra para todos ouvirem, né? Já pedindo aqui para que cada um de vocês, quem não tiver pego ainda a água, aproveite esse momento para pegar uma aguinha ou garrafa de água, tá? Ou copo ou garrafa, para que vocês possam tomar depois. Se alguém tiver algum cristal de quartzo ou turmalina preta, também pode pegar, tá? Pode deixar aí com vocês, junto ao corpo de vocês, em algum ponto que vocês precisam trabalhar, seja alguma dor, alguma doença, algum sintoma, ou alguma coisa mais emocional ou mental, vocês deixam junto, tá? E aí, uma lição de casa, para quem tem essa possibilidade, né? Para quem tem o cristal, vai usar por mais 2 dias, tá? Então, além de hoje, vai usar até sexta-feira, junto com vocês no corpo. Eu geralmente, bom, a gente que é mulher é mais fácil, né? Eu coloco aqui no meu sutiã. Já trabalho o cardíaco, né? O Salush Nahik geralmente trabalha o cardíaco, mas o Puja também ajuda a expandir, né? Então, não tem problema algum, tá? Então, vamos lá, vamos dar início, Os então, nomes que aos você nomes. vai ler agora são os nomes que você anotou agora à noite aí. Não é a lista ainda, né? Ah, já é a É a lista. lista, é tudo. Tá. Sim, E vai durante a ser tudo leitura junto e da lista, misturado. não deixa o mantra rolando. Não, eu vou colocar depois. Tá. Aí, quando der o mantra, os 30 minutos, aí eu vou pedir para você encerrar. Vai passar talvez um pouquinho aí, mas talvez dê tempo também da Lindy chegar, Então, tá? aqui vamos assim, aqui é feito ao vivo, né? Como diz o Faustão. Sim, Se você for ler toda a lista de nome e depois mais 30 minutos de mantra, vai vai passar, né? ter tempo. É. Então, pode colocar, eu vou Vou fazendo deixar o os mantra bem dois. baixinho e vou Pode deixar. fazendo a E aí leitura. depois você aumenta, pode ser, melhor. Então, vamos lá. Pedir para que vocês fechem os olhos, inspirem, solte com calma, soltando mais do que inspirando. Pedindo licença aqui a todos os mentores, todos vocês que estão aqui presentes, a todos também que estão na lista, para que a energia de luz amor da Tamiana Puja possa atuar dentro do que cada um aqui necessita. Adair Deluvino Melo, Agostinho Francisco Filho, Alexandre Coelho, Alexandre de Jesus Lino, Andradina Gonçalves da Silva, Andréa Kobayashi, Ângela Maria Ribeiro dos Santos, Aniele Simeone Melo, Aparecida Richieri Paulucci, Ayumi Takao Yuzuka, Benedita Gonçalves da Silva Prati, Bianca Aparecida Favalli, Brian Almeida Mindeli, Brendo Carvalho de Oliveira, Camila Alegrete Ramos, Carlos Emanuel Carvalho de Oliveira, Carlos Ramos de Souza Dias, Carmelita Nunes da Silva, Carolina Cardoso, Cauã Almeida Mindeli, Célia Regina Zayed, Cíntia Setsuko Iwamoto Nambu de Oliveira, Cláudia Alves, Claudine Lobianco, Kleber Carvalho de Oliveira, Conceição Rodrigues Mota, Cosme Flor da Silva, Cristina Aparecida Messias, Cristina Mindeli Hernandes, Dioneta Ramos, Dionísio Gonçalves Nigardi, Diva Ribeiro, Edenice Gomes Lima, Edna Maria Rocha dos Santos, Edson Sobrinho, Eduardo Emanuel, Edivaldo Gomes da Silva, Helenice Jorrache, Helenita Gomes Boniconto, Elizabeth Lima Ribeiro, Elisângela Ribeiro dos Santos, Elita Gomes da Silva, Emico Yuzuka, Ernesto Grotti, Eunice Ramos, Eva Braz Machado, Evelyn Maiara Vieira Richieri, Fábio Henrique Favalli, Fábio Toledo Iwamoto, melhores energias estejam com todos vocês. Agora eu vou fazer a chave. E kayasa que onde ine a e que hia halade bae karetera ne nate vahi halada batera ne nakte nasera ne nakte nasai talada batera ne nae tamai 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 halada batera ne naste na hika de kokera nate vate e kayasa que oshke da terra ne nate vahima
Ikayasa keoke dalate vasera nenakte vahi. Hanashte nae kadelae taanda vatera nenade vahi kadekokerana. Hakoi kanashte nasea delanda baera nenate vahi. Helada vatera nenae sanashte na tenate na hikoenda vatera nenae tahi kadekokerana. Ikayasa keoshke datera nenate vahima. Hikonda e kuyekare nanakte vate. Halada vatera nenate nahi. Halada vatera nenate nasera nenak. Halada vatera nenae tamae 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 tamae. Hayelanda vaera nenande vahika de kokera nate nasai. Ekayasa ke onde ine a. Eke ia. Helate vahika de kokera nate vahi. Halake da kishka de nate nasera nenanda va era nelakte nata. Ekayasa. Eke onde ine a. Eke ia. Hikalate va hika de kokera nate nace. Y el aire ingresa en mí. Y la luz me penetra. Y exhalo. Y suelto, solamente suelto. Y todo en mí se abre. E inhalo. Y el aire ingresa en mí. Y la luz se hace presente. Y exhalo. Y solamente suelto. Y todo en mí se abre. Halade vatera nenak. Hayelada vatera nenashte na hika de kokera nate nate. Hikalate va hika de nakte va sera nenakte natera nenak. Hikalade va hika de kokera nanda vatera nenai. Tamae, 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 tamae. Eke onde ine a. Eke ia. Hikalada va hika de kokera nate nasera nenashte nate. Hikalada va hika de kokera nate natera nenakte nasa. Inhalo. Y el aire ingresa en mí. Y mi mente se abre. Y la luz ingresa. Exhalo. Y solamente suelto para que todo se abra. Y mi mente se abre. Y solamente me suelto. Halada bae kadetera nenakte bahi. Halada bae kadetera nenashte nasera nena. Helada batera nenakte bahi kade kokera nashte nase. Halada batera nenai. Tamae, 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 tamae. Halada bae kadetera nenashte na hika de kokera nate nasai. Ekayasa eke onde inea. Ekayasa eke onde inea. Eke ia talate vatera nenande vahi. Talashte natera nenakte vatera nenae sa. Ekayasa eke onde ine a. Eke ia. Halada vatera nenakte vahika de kokerana. Halada vatera nenakte natera nenashte vahi. Y mi mente se abre más. Y mi corazón se abre más. Inhalo. Y el aire ingresa en mí. Inhalo y la luz ingresa en mí.
y exhalo y solamente entrego y todo en mi cuerpo se abre y solamente suelto. Halada batera ne nachte va hika de kokerana. Halada batera ne nachte va hika de kokerana te bate. Halate va hika de korena nakte va sera ne nae. Tamai, 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 tamai. E che onde ine a. E che ia. Halada batera ne nate va hika de sera ne nakte bate. Halate va hika de nate natera ne nae. Halate va eko de tera ne nate va hi. Halada va eko de tera ne nae. E che oshke da tera ne nate va hika de kokera nate nasa. E kayasa. E che onde inea e che ia. E che lade va tera ne nande va hika de sera ne nanda e kalate va hera ne nande va hi. Hako e kalate ba enda ba tera ne nae tamai, tamai, tamai. Helada ba eka de koshke da te e che nanda eka yelate ba hera ne nande ba hi. Halada ba eka de tera ne nak. He koshke da tera ne nae tamai, 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 tamai. Helanda ba eka de late ba hika de kokera nande ba hi. E kayasa che onde inea e che ia. Henaste na eka de tore na nakte basse. Henaste va hika de kokera nate nata. Henaste va hika de sera ne nate va hei dalla. E kayasa. E kayasa. E che onde ine a. E che ia. El aire ingresa en mí y solamente siento. Y el aire sale de mí y solamente me suelto y siento. Y el aire ingresa en mí y la luz se muestra. Y el aire sale de mí y todo en mí se abre y entrego. Halaste batera nenakte bagi. Halade batera nenae. Tamae, 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 tamae. Halade batera nenaste bagi kade kokerana. E kayasa. E dall'anda batera ne nasce vahica dell'ate nasse. Aielanda batera ne nae. Tamae, 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 tamae. Halada batera ne nate vahi. Halada batera ne nate va eco de nate nasa. Halada bate a che o che anda e aste a ana hi kayelate nase. Halata bate adenae tanda e a ena i ka era nenae salate nasa. Talata bate adelate na hi adenate nasare nanak. Halata bate ranenate na hi. Halata vate ave anda era nenate va hira nenae. E kayasa che onde ine a. E che ia te late vatera nenate va hi. Hakoste a ave na henda te.
Halate vatera nenate va hiko ye koste nanate nasela. Halate vate a ekonda ika yesera nenak. Halate vatera nenate vahi. Ekayasa. Eke onde ine a. Ekayasa. Eke oste I a che era nenate nasare nana. Ekayasa. Hako enda I adenande vate. Halate bae kadetera nenate vahi. Halanda baera nenate vasenda bae adelanda hi adelaste nanate vate adena. Ed alade heko yesera nenanda vae adelai tamai tamai tamai. Henanda eka yelate vahi kadeko keranaste vahi. Helanda baera nenakte vasera nenak. Eka yase ke onde inea eke ishka de tera nenate dase. Eka yase ke oke dallate vahi. Hareko kerananda vatera nenakte nasa. Adae kalate nate. Adae kalate nasera nenak. Adae kadelae tamai tamai tamai. Kalaste baera nenakte vahi. Y el aire ingresa en mí. Y la luz se muestra. Para que cada parte de mí se ilumine. Y el aire sale de mí y cada parte de mí se abre. Y el aire ingresa y cada parte de mí se ilumina y sonríe. Y el aire sale y cada parte de mí se muestra. Halako ekaste emparenate nahi. Holaiko endarena. Ialanda heranananda baterananaka. Hakoranananda baterananai. Mayelanda hio tesserananaste nahika tesserananai. Ekayasa. Eke onde inea. Eke ia. Halakio koe tarananda batera nesse. Halada batera nenanda bahika de kore nanak. Halada batera nenakte bahika de kore nanak te nasa. Ikayasa ke onde ine a. Eke ia. Ikayasa ke onde ine a. E che isca del latte nasse. Y voy a respirar de una forma muy tranquila. Y el aire entra en mí. Y el aire sale. Y solo suelto. Y el aire entra en mí. Y exhalo y suelto. E inhalo y tomo. Exhalo y entrego. Halada vatera nenanda vahika de kokerana. Aos
Halada vatera nenanda vatera nenanda e Essas mãos. halastena tera nenanda vahika de kokerana. Espreguiçando. Halada vatera nenai. Tamai, 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 tamai. Hayalanda vatera nenastena hika de kokerananda vase. Abrindo os olhos. Mikayasa. E che onde ine a. E che ia. Hayalada vatera nenak tenasera nenak. E el aire entra en mí y tomo Renato foi para Nárnia. y exhalo y entrego. Y solamente Vocês suelto ainda vão continuar recebendo, tá? Porque a energia ainda vai reverberar em cada um. para que la brisa entre. Y solamente Só suelto. não vou estender um pouco mais por conta Y el aire entra en mí da y tomo. energia aqui que a nossa E exalo. amiga Lindy vai Y suelto. trabalhar aqui também a arte terapia. Mas vocês Para que vão la estar brisa me inspirados. lleve. Solamente suelto. Renato, quando quiser, Halaki Pode. ukae tarananda bahi. ligar o áudio. Hakore nananda batera nenai. O Renato E aqui, coste Renato da foi pra Nárnia. velada batera nenanda bahi kadesera nenakte bate. Halapapaera nenanda e kalaste Renato foi nenande longe. bahi. Nenanda batera nenai. E kilanda Eu teria um tempinho só para perguntar como vocês se sentiram, porque a energia ainda vai reverberar, tá? Ainda não finalizei ali, tá? Eu ainda vou deixar, mesmo que não estiver tocando aqui. Arrepiante, Filomena, arrepiante. Emocionadíssima, gratidão. Ai, que linda, gratidão. Muito bom. Que bom. Foi maravilhoso. Não deu para perceber o tempo. Parece que o tempo assim some. Foi maravilhoso. Gratidão. Gratidão, Filomena. Tem que voltar? Pode continuar aí também, ó. Você pode Gra- ouvir a gra- Lindy, fazer arte terapia com essa vibração maravilhosa, não tem problema. Eu vou falar aqui minha percepção rapidamente. Eu senti uma energia muito de acolhimento que eles vieram trazer para todos. Foi uma energia de acolhimento. Não sei se vocês sentiram geladinho ou não, mas eu não coloquei meu nome, mas eu estava sentindo aqui. E eu vi que eles trabalharam muito questão de dores, muito a cor azul, dores. E algumas pessoas foram levadas assim para dar uma passeada, né? Inclusive para passear a criança interior também, eu vi muito isso também. Acho que para trazer um pouco mais de leveza, né? Leveza. A palavra que veio muito essa palavra, serenidade. Eu estava tentando lembrar aqui, mas a palavra-chave que veio hoje para aqui, para essa egrégora toda de vocês, é serenidade. Gratidão. Bom, você percebeu que eu viajei, né? Eu vi. é, Você eu foi esse que estava- foi levado. eu estava ouvindo claramente o mantra, Aham. mas quando você começou a falar, para mim, era do mantra, era a fala do mantra. A Uau. Inês é que veio até aqui na sala e falou para mim, você está vendo que a Filomena está falando com você? Então, foi muito, Ah, muito bom, muito bom. que E bom. você se lembra aqueles programas de televisão que o cara fazia uma pergunta e quem sabia a resposta batia a mão rapidamente em cima da... Então, quando eu falei que eu não tinha escolhido ninguém para te agradecer, já logo correram e bateram a mão, tá? Pedindo para fazer o agradecimento a você. E quem correu e bateu a mão foi a Cláudia Carvalho. Então, Cláudia, Gratidão. por favor. Bom, Filomena, em nome da egrégora, né, deste momento maravilhoso, eu quero te agradecer em nome de todos aqui, porque nós somos todos curadores, né? Nós estamos nos curando, mas a sua presença, com esse seu sorriso, com esse seu carisma, é maravilhosa e é muito
Você é uma servidora de luz e é muito curativa. E eu tenho você, e todos aqui, mas você tem esse, vamos dizer, esse cantinho mais especial, porque diretamente você trabalhou e vem trabalhando na minha cura, porque eu acredito que todos nós estamos nos curando, mas você, com esse seu serviço de luz, né, com essa sua presença amorosa, é assim, revigorante. Eu te agradeço imensamente por tudo que você tem nos passado, que você tem nos entregado, e a mim diretamente, tudo que você já fez. Agradeço muito, 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 muito. Imagina, eu fiquei até emocionada. Imagina, eu que agradeço, né, a vocês pela permissão e pela confiança. Muito, muito obrigada, gratidão. Só estou aqui para servir. É. Ai. A Renata, Filomena faz um trabalho fantástico, né? Toda vez que ela vem no nosso grupo, ela traz bastante impacto. Ela tem um grupo dela que chama Elementais da Natureza. Peraí, tem alguém falando aí? Acho. Não, tá. Se alguém tiver interesse de entrar, né? Estou tomando a liberdade, Filomena. Se tiver alguém com interesse de receber as mensagens do Elementais da Natureza, de conhecer toda a movimentação dela, depois manda um recadinho para ela no privado. Ela tem o contato dela ali no nosso grupo da Egrégora, é fácil de localizar. E aí fala com ela que ela inclui a pessoa que quiser participar. Tá bom? então, Obrigado, Cláudia, pelo agradecimento. E, Filó, gratidão imensa por essa energia que vai reverberar certamente na nossa semana e uma grande abertura de portais para estarmos recebendo a Lindy, né? Então, deixa eu trazer ela aqui. a inspiração já. Isso. E assim como foi para com a Filomena, né? Eu estava comentando que eu cheguei muito tarde hoje, abri a sala de última hora, não tive nem tempo de convidar um ou outro para fazer os agradecimentos, né? Aí logo a Cláudia já se manifestou no particular e falou: Eu quero agradecer a Filomena. Então, se alguém quiser agradecer a Lindy, fala comigo no particular, quem chegar primeiro leva, tá? No particular, para ela não saber quem foi, tá bom? Filó, gratidão, viu? Lindy, muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigado por estar conosco mais uma vez, né? Olha, gente, boa noite. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu corri muito para estar aqui. Eu corri muito, muito mesmo. Cheguei, já estava assim no meio da vibração, mas eu também parei, respirei aqui e procurei adentrar aí no território da vibração. E, né, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero, né, colaborar aí com o tema que vocês pensaram, né, sobre a questão da arte e da terapia. E eu queria começar, né, justamente pelo exercício, que é o que vai dar realmente a introdução aí a todo o nosso tema, tá bom? Então, eu tinha solicitado para vocês, se possível, deixar assim pertinho uma folha de sulfite, né? E poderia ser lápis de cor, caneta, canetinha, enfim. O material básico, se vocês pudessem ter aí, para a gente começar pelo exercício. Então, ao invés da gente começar pela apresentação, por alguma parte mais teórica, assim, eu já gostaria mesmo de partir para essa parte mais dinâmica, que eu acho que colabora mais com a gente. Hoje eu estou aqui na minha cozinha, como todos podem ver, mas hoje estava muito corrido, gente. Hoje estava muito corrido. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem, tá? Até troquei de óculos aqui, que o meu estava meio torto. Tá me enxergando tudo torto aqui. Estamos a postos. Pronto?
Tá, então vamos lá, gente. Nós vamos começar por uma dinâmica que eu não vou dar explicações dela durante a dinâmica, mas depois eu vou abrir para que vocês falem as impressões de vocês, e aí eu vou falar exatamente qual era o propósito da gente fazer essa dinâmica inicialmente, tá bom? Então, nessa folha de sulfite que vocês vão estar, eu vou pedir para que vocês coloquem a palma da mão de vocês no papel e que vocês tirem o molde da mão de vocês nesse papel sulfite. Então, eu vou fazer aqui basicamente para mostrar para vocês. Tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar essa impressão aqui da palma da mão de vocês na sulfite. Tem gente que tem a mão um pouquinho maior, tem gente que tem a mão um pouquinho menor, mais curta, longa, enfim, isso não importa muito, tá? Porque tem gente que às vezes vai fazer e fala assim, ai, mas o meu ficou feio, quero fazer de novo. Eu falo, não, deixa assim mesmo, não tem problema. Faz parte do processo, da dinâmica, fazer dessa forma, tá? Então, e aí quando a gente tiver com a palma da mão pronta, aqui na parte de cima, a gente vai colocar o nome de como nós gostamos de ser chamados. Então, não é o nome que você recebeu de batismo, é o nome que você gosta de ser chamado. Às vezes você tem, por exemplo, a Loló. A Loló, ela gosta de ser chamada de Loló, né? Mas, sei lá, de repente o nome dela pode ser Lourdes, ou pode ser... enfim, Loló, não sei o seu nome, eu não sei Loló, mas é esse nome, então é o nome que você gosta de ser chamado. Por exemplo, Filomena, eu gosto de ser chamada de Filó. Então, é esse nome que a gente vai colocar na parte de cima da mão, tá? Como eu gosto de ser chamado. Pode ter 2 nomes, Lindy? Pode ter 2 nomes, não tem problema. Se é como você gosta de ser chamada, pode fazer aí, pode pôr os 2 nomes, não tem problema nenhum. Feito? Certo. E aí, na parte de dentro dos dedos, tá? Então, é na parte de dentro dos dedos. Nós vamos escrever 5 coisas positivas sobre a gente. Então, 5 qualidades que eu visualizo. Isso na parte de dentro dos dedos, tá bom? Eu vou até fazer um risquinho aqui para vocês verem, tá? Que é onde está o risquinho, é onde você pode pensar aí 5 qualidades, 5 coisas positivas que você enxerga na sua pessoa, tá? Então, assim, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, eu sou charmoso. Enfim, são coisas positivas que você enxerga sobre você. Fiz até uma musiquinha aqui de fundo, que é para a gente ir fazendo e relaxando. Foi? Esse grupo é maravilhoso, porque tem gente que quando eu falo 5 coisas, fala assim, mas 5 coisas positivas eu não tenho.
Falo, tem sim, todo mundo tem 5 coisas positivas. Certo. E aí, na parte de fora dos dedos, então, exatamente também onde eu vou fazer o risquinho para direcionar, vocês vão colocar 5 defeitos que você sabe que você tem. 5 defeitos, mas eu não tenho 5 defeitos. Ah, claro! Claro, né? 5 defeitos, imagina, né? Então, né, às vezes tem que pegar o dedo da mão, do pé, enfim, até os dedos que não tem, né? Vamos ver aí, né? O nosso lado que a gente precisa trabalhar, né? Vocês estão pensando muito nos defeitos, gente. Falar das qualidades foi mais fácil. Pronto? A Dalva está ali pensando. Ela está ali pensando, será que é isso mesmo? É esse processo mesmo. Muita coisa para uma mão só. É, né? Então, a gente está trabalhando só uma mão, né? Já pensou se fosse as duas? Beleza? E aí, gente, nós vamos para o seguinte, agora nós vamos para o centro da mão. Então, bem aqui nessa região do centro, opa, aqui, ó. Nós vamos colocar um desejo, algo que ainda não se realizou na minha vida, mas que eu ainda quero que se realize. Então, no centro da mão é um desejo. E olha que todo mundo aqui já tem, né, uma estradinha já caminhada. Mas dentro dessa caminhada, qual o desejo que eu ainda tenho, né? Qual o desejo que ainda me estimula a seguir? Pronto, gente. Todo mundo já manifestou aí o desejo? Agora, a gente vai começar a ir um pouco para a parte periférica dessa mão. Então, aqui do lado
para mim seria o lado esquerdo, aqui da folha. Tem uma perguntinha assim: quem sou? E você vai responder com uma única palavra. Não pode ter duas. Então, no quem sou, você só pode responder com uma palavra. Quem sou? Então, vai lá e põe a palavra que representa você. Depois aqui do lado também, esquerdo. Desculpa, para vocês é esse lado aqui. Onde estou? Também uma única palavra. E depois do lado esquerdo, do lado direito, o que faço? Então, são 3 perguntinhas, tá? O que sou, onde estou e o que faço. E por último, a gente vai virar essa folha e a gente vai imaginar que é uma carta que a gente escreveu para alguém. Então, você vai enviar essa carta. Então, você vai colocar e para quem você enviaria essa mensagem que você acabou de escrever, porque você escreveu uma mensagem. E aí, gente, eu pedi esse pequeno material porque eu gostaria de dar, assim, de 2 a 3 minutinhos no máximo, para que você imprimisse nessa folha uma característica muito sua. Então, rapidamente, se você pudesse escolher uma cor para contornar a mão, que cor seria? Se você pudesse pintar algumas palavras-chave dessas que você escreveu, seja das qualidades, dos defeitos, que cor que você pintaria? Se você fosse sublinhar o seu desejo, qual a cor que você também usaria para sublinhar o seu desejo? E se você quiser colocar mais alguma impressão que você acha que vai dar uma identidade muito própria, por gentileza, também pode fazer. Escreve o nome da cor ou pinta com a cor? Pinta, não, pega a cor e passa por cima mesmo. Ele Do vai lado se da mão? Do lado Não. que está a mão ou no verso? Se você for contornar, é do lado que está a mão. Ah, tá. Tá? Vou E pegar onde eu escrevo para onde mandar? Na parte de trás. Ah, tá. Na parte de trás você coloca para, e aí você que vai enviar para alguém que você quer mandar. Tá? Mas imagina o seguinte, agora essa sua mão ela vai criar um tom artístico. Então volta lá na sua época de escola, quando você ficava desenhando lá no seu caderno. Imagina que você desenhou essa mão e agora você vai dar a sua cara nela. Então vamos contar aí, ó, gente. Agora são 21h04. Quando for 21h06, eu falo assim, e aí, gente, vocês já pintaram? Vou deixar vocês pintando aí, tá? Eu também vou pegar meus lápis aqui e vou pintar, só um minutinho.
Pronto, pessoal, por incrível que pareça, já são 21h07. Pronto. Aí eu vou dizer uma coisa assim: quem gostaria de mostrar a sua mão e falar sobre ela? Não precisa ser todo mundo, mas alguém gostaria de mostrar o resultado? Puxa. Eu mostro. Não dá para ver. A Sônia levantou. O Renato, você pode colocar ela em evidência, né? Não pode? Aí todo Não, mundo... não precisa. Já está. É porque aí as pessoas conseguem ver melhor. Quer que deixa só ela? A mão. Quem está mostrando é a Dalva, né? Não, é a Sônia. Sônia. A Sônia. Isso. Aí, Sônia, mostra. Nossa, que colorido. Tá vendo, gente? Essa é a mão da Sônia. Ela é uma pessoa grata. Olha, feliz, grata, otimista. Dá para ler algumas coisas, né? Muito legal. Isso aí, Sônia. Você acabou de fazer o seu autorretrato atual. Porque ele vai mudando, né? Mas alguém quer mostrar a mão que fez? Cláudia Carvalho. Mostra para a gente aí, Cláudia. Olha, ela usou bastante vermelho e azul. Na realidade, foram só as cores que eu tinha aqui em mãos, tá? Mas eu gosto do vermelho e a outra cor, ela não é vermelha, ela é roxa. Ah, é Tá? roxo. Aqui chega como se fosse azul. Bonita. Aí aquela coisa, eu sou buscadora, como é que é? O que eu sou buscadora. Onde eu estou no meu caminho. E o que eu faço é procuro me encontrar. Que legal. Tá igual a música da Marisa Monte, não, do Cartola, né? Deixe-me ir, preciso andar. E é maravilhosa, cantada pela Marisa Monte. Isso, da Marisa Monte, verdade. Muito bacana, é isso aí. Mais alguém? Gente, vocês estão muito desanimados hoje, hein? Essa sala normalmente é tão animada. Cadê a sua, Renata? Loló, mostra a sua. Ah, Filomena, peraí, Filomena. Não, Marcos e a Júlia. Eu ia querer ver a da Júlia. Olha a Filomena. Filomena aí.
Olha, Essa tá sou eu. vendo? Ela já coloca um sol, ela já traz aí várias questões dela, né? Já imprime aí na mão, é por aí mesmo. Quanto mais coisa a gente vai colocando, que às vezes nem estava assim muito no enunciado, significa também essa coisa de que cada um está colocando ali essa personalidade, né? Mais forte mesmo. Eu Oi, Laura. fiz, mas faltou cores, tá? Ah, não, Ficou faltando cores. Pode mas beleza. mostrar, Lolo. Pode mostrar. Não? Você já está em evidência, Não, Lolo. tá bom assim, tá bom assim, tá É que bom Você não você quer assim. nem falou. falar, você não quer nem Ok, falar. não dá, tá muito longe, não dá para ver. Mas o que é Tá. mais legal, ó, vamos ver se dá para ver aqui. Não dá, acho que eu vou ter que ler atrás para quem eu mandei, pode falar? Claro, pode falar o que vocês Foi, quiserem. eu comecei a escrever, aí o mais forte, né? É a minha consciência. Mandei tudo para minha consciência. Esse é o endereço forte. É forte esse endereço. E foi direto. Foi Que direto. ótimo, gostei. Assim, alguém gostaria de falar, por exemplo, se teve dificuldade em falar de qualidades, defeitos, nome? Pode comentar, tá, gente? Que depois eu vou falar por que que a gente fez à mão. Vou mostrar uma imagem para vocês, eu acho que vai esclarecer bastante essa proposta dessa dinâmica. Bom, deixa eu representar os homens, né? Porque só as mulheres tiveram coragem, né? Bom, Ah, como nós conversamos ontem sobre a consciência, né? Eu pensei em endereçar para a consciência, mas eu enderecei para o meu eu interior, que foi mais ou menos o mesmo raciocínio que você teve, né? E aí eu procurei, também acho que a minha mão talvez não apareça aí. Deixa eu ver se é aquele blur aqui do. Eu acho que estou vendo isso. É. Agora Então, tem. eu pintei com a canetinha amarela justamente uhum, para poder mostrar a vibração, a aura que estaria saindo, a aura de energia que estaria saindo das minhas mãos. Como a Cláudia, eu também me considero um buscador. Acho que a única certeza que eu tenho é que eu estou no universo. Em que lugar do universo eu tenho é uma das coisas que busco. Que lugar do universo estou, né? E o que faço, eu coloquei trabalho, mas não no sentido do trabalho físico, da nossa sim, profissão, enfim, mas do trabalho filosófico, social, trabalho contínuo. da fé, enfim, de evolução, né? Tá. E você tinha pedido para comentar assim as dificuldades com relação a escrever os pontos positivos. Eu não encontrei dificuldade porque o meu primeiro raciocínio sempre foi o que você falou. Ah, não, mas como é que eu vou apontar, né? 5 pontos positivos, tal. E eu já vi isso tanto na minha vida que finalmente eu aprendi que eu tenho que saber entender, né? Aquilo que pelo menos eu procuro trabalhar de uma forma positiva, né? Então isso foi muito tranquilo de escrever. Já as negativas tem exatamente o contrário, né? É tanto tempo trabalhando tanto os pontos negativos, né? Que aí então Uhum, eu tive que ir buscar dentro de mim assim aquelas coisas que eu ainda acho, né? Que tem que ser arrumadas, que tem que ser consertadas, enfim. Então, não que sim. eu ache que eu tenho mais ponto positivo do que negativo, mas porque realmente o trabalho que eu tenho feito durante toda uma vida porque acredito muito que essa nossa missão aqui na Terra, né, de evoluir, é de procurar esse ponto de equilíbrio, né, em melhorar as suas virtudes, né, e cada vez mais diminuir as suas negatividades, né?
No meu desejo central, eu coloquei uma frase um pouco longa, mas a base dela é família e paz interior. É a base do meu desejo, que é um pouco mais complexo, né? E o nome que eu coloquei, na verdade, é um nome muito pouco usado para me chamarem, mas é um nome que sempre me traz uma sensação de carinho muito grande. A minha irmã tinha o costume de me chamar de Tinho, né? Ai, que gostoso. Aí terminava com Tinho. E toda Tinho, vez, até Renatinho. hoje, né, até hoje, quando ela me encontra, ela ainda me chama de Tinho. E isso me remete à minha infância, me remete a um carinho, né? Então, Vou lembrar disso, hein, Tinho? Vou começar a te chamar só de Tinho, hein? o Vou Renato. lembrar disso. É porque é gostoso mesmo a gente ter essa coisa da afetividade, né? A forma carinhosa como as pessoas nos chamam. Então, Renato, é o seguinte, eu queria compartilhar aqui uma tela, mas eu fui compartilhar aqui e eu vi que estava... Eu tenho que colocar você como co-host. Eu já coloco, então. Porque eu vou só passar uma imagem aqui para a gente poder entrar num detalhamento sobre a nossa dinâmica, mas se mais alguém quiser falar, gente, por favor, falem, que é muito importante para vocês mesmos irem depois entendendo essa leitura do que vocês construíram, tá? Você já está como co-host já. Você já consegue compartilhar. Tá, vou tentar achar aqui a janela. Pessoal, nós estamos entre amigos. Quem mais quiser colocar aí as suas mãos e o seu autorretrato, Por favor, fique à gente, vontade. vamos. Eu queria falar, posso? Pode, claro. Bom, eu sou sempre exagerada, né? Você falou um desejo, eu coloquei vários. Mas é porque eu sou assim. E aí eu fiz aqui, em volta do onde estou, eu coloquei fiz uma árvore, fiz um sol, fases da lua, coração, nuvens, flecha. Coloquei Uhum. várias coisas que são significativas para mim, né, nesse sentido. E eu enderecei a uma pessoa, na verdade. Enderecei ao meu marido, porque eu senti de endereçar para ele, não para mim exatamente. Talvez para ser uma inspiração para ele, alguma coisa do tipo. É isso. Legal, Filomena. Ó, eu vou ver se está aparecendo aí para vocês. Está Está sim, aparecendo? está. Eu vou ver se Se eu você colocar. conseguir ampliar, né? Isso. Tá. Tem. Então, gente, vocês estão olhando aqui a imagem de uma pintura rupestre que está na Cueva de las Manos, né? Que é uma caverna que fica na região do Chile. Nós também temos, né? Pinturas rupestres e cavernas, né? Aqui no Brasil, ali na região da Serra da Capivara, inclusive está no meu roteiro de viagem, gente. Meu sonho é ir lá na Serra da Capivara para ver essas pinturas rupestres de perto. Mas por que Eu vi alguma coisa parecida na Serra do Roncador, quando nós estávamos também? lá. Isso. As pinturas rupestres estão em várias partes, né, aí do nosso mundo, e elas têm um grande ensinamento, além da questão artística, histórica, elas têm um grande ensinamento ancestral para passar para a gente, que é justamente como que se inicia o processo da comunicação e do autoconhecimento do ser humano. Então, esse processo ele é tão marcante, né? Então, essa dinâmica que a gente fez, que ela é conhecida mesmo como dinâmica da mão, é um exercício que a gente faz de espelhamento para que a gente possa entender alguns pontos da nossa vida hoje. Então, por exemplo, eu posso fazer essa dinâmica hoje, como eu posso fazer daqui a um mês, sempre daqui a 6 meses, sempre que eu for fazer esse exercício, eu vou me deparar com momentos diferentes da minha comunicação. Por quê?
Porque cada vez que eu vou passando pelas experiências, essas experiências, elas ficam, né, digamos assim, no meu campo. Ai, minha gata resolveu passar aqui bem agora. Elas ficam no meu campo. Então, elas fazem parte de mim. E a nossa representação ancestral da mão, ela é tão evidente que hoje todo mundo faz a mesma coisa, só que faz através de um aparelho chamado celular e num processo que a gente chama de selfie. Então, veja bem, vamos tentar traçar essa linha temporal. Se os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos que aqui habitaram a Terra, deixaram para nós essa arte e esse processo de comunicação do homem, né, que é quando ele começa ali a ter esse olhar para ele. Então, quem sou eu? Eu sou essa mão que quero deixar a minha marca na história. Então, eu vou imprimir a minha mão ali e nós vamos deixar essa marca para a posteridade. Então, eu sou essa pessoa. Mas ele precisa esticar essa mão e ele precisa olhar para ela para que ele veja ele como essência. E hoje, quando a gente quer olhar para a gente faz esse mesmo movimento, né? A gente pega esse aparelhinho aqui e a gente tenta fazer a mesma representação que, na verdade, ela foi feita, né, desde os primórdios, porque as pinturas rupestres, elas datam de, às vezes, milhões de anos atrás, né? Elas são muito estudadas para se entender por que a pintura ela não se corrói, né? É uma tinta, uma tintura ali tão bem preparada, tão bem feita, que ela não se corrói com o tempo. Pelo contrário, o tempo pode até torná-la mais visível. Olha que coisa interessante. E aí se inicia esse grande processo de comunicação. Quando a gente vai estudar teatro, a gente passa um período estudando a primeira comunicação do homem, que foi a gestualidade, porque primeiro ele imprime e depois ele vai para o gesto. Ele não tem a linguagem desenvolvida. Então, toda a comunicação dele está ou em pictórios, que são os desenhos, né, que são as imagens que a gente se comunica até hoje, ou através dos gestos. A linguagem, ela vai ser a última coisa desenvolvida no processo, né, nesse processo humano, para falar aos outros o que se vive, o que se sente. Então, nas pinturas rupestres, o homem primeiro ele vai imprimir essa marca, né, da mão. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a próxima. E aí ele vai colocar essa mão de diversas formas, entendendo que todas elas são diferentes, ou seja, não existe mãos iguais. Então, aí a gente tem, por exemplo, no portal da Piracuruca, fica Piauí, né, que é lá nessa proximidade que eu falei para vocês da Serra da Capivara. Então, aí tem essas pinturas rupestres que são a mão do gigante. Então, a gente olha para elas, elas não são iguais. Então, eles também faziam essa pesquisa com eles mesmos, entendendo-se a diferença de cada um, mas a diferença no todo, né? Então, quem eram eles ali nas suas diferenças e como eles se relacionavam nesses grupos coletivos que viviam ali naquela época. Então, é um estudo que a gente faz constante para se entender. E depois elas começam a ser o que as pinturas, elas começam a ser as narrativas, né? Então, o contar histórias. Então, o gesto e a pintura vão ali se juntar para que essas pessoas se expressem e falem das suas vivências. Então, para o homem, né, daquela época, a caça ela era um dos instrumentos mais poderosos, né? Então, eu tenho fome,
eu preciso caçar para comer e para alimentar os meus. Então, dentro desse processo de que, vamos dizer assim, a mais alta tecnologia era como se caçar, então, caçar um grande animal e poder prover o alimento de todo aquele grupo e de si próprio era uma conquista. E era uma conquista tão grande que depois eles iriam contar essas histórias de que forma? Pintando, cantando, dançando, fazendo gestos, né? Então, começa a se criar aí essas primeiras representações que a gente representa até hoje, tá, gente? Porque dentro da história do teatro, os rituais e todas as representações que provêm dessas histórias ancestrais, elas estão completamente presentes, sejam nas peças tradicionais como nas contemporâneas, ela vai passar pela mesma linha temporal. Às vezes, o que vai acontecer é uma contextualização com o tempo que a gente está vivendo, mas a essência, ela vai sempre ser buscada nas formas sagradas, vamos dizer assim, né, da encenação. E aí a gente já vai ver que primeiro vem a mão, depois vem os primeiros desenhos, e aí começa a se entrar numa representação um pouco mais apurada, que são realmente as cenas do que estavam acontecendo. Então, numa época em que a caça, a luta, a conquista de território, né, era o que se falava, digamos assim, mais alto a todos eles, né, essas conquistas. Então, eles começam a contar essas histórias de uma forma um pouco mais assim elaborada. Então, a gente vai vendo já essas cenas acontecendo e uma imagem, né, muito bonita, em termos de dimensão, em termos de plasticidade, em termos de espacialidade do que essa história quer contar. Então, a gente trabalhando essa dinâmica, a gente está trazendo uma força ancestral, de alguma forma, de algo que a gente quer contar. Mas, primeiro, para a gente contar uma história, a gente tem que contar ela primeiro para a gente mesmo. Ela tem que ter um significado para a gente mesmo. Quando a gente encontra esse significado, aí a gente pode contar ela para o outro. Então, nesse sentido que eu procurei trazer essa dinâmica num tema como esse, né, a arte como terapia, para a gente entender que todos os processos, sejam eles... Aí eu não vou falar só da minha área, tá, gente? Eu trabalho com muitas pessoas do universo da arte, então, todo mundo que trabalha com pintura, com música, com teatro, com dança, os elementos, eles são praticamente os mesmos. A forma é que é diferente. Agora, como que isso vai interagir com cada pessoa para que ela entenda ela mesma dentro desse processo de autoconhecimento, aí é que é o diferente, porque para cada um é uma sinestesia. Então, tem pessoas que vão dialogar melhor com as artes plásticas, outros vão dialogar melhor com as artes cênicas, outros com a música, outros com a dança, enfim, aí é um percurso que a pessoa ela precisa, de alguma forma, fazer com ela mesma, para ela entender onde que ela se encaixa melhor e onde ela se expressa melhor dentro do universo da arte, tá? Então, essa foi um dos primeiros momentos aí dessa nossa apresentação. E aí, olha só, essa representação da águia já é um plano, por exemplo, eu estava aqui observando a vibração da Filó, olha a intimidade, hein, Filomena? Né, quando eu entrei na sala que eu estava observando a vibração dela, e aí eu vi aquela imagem, né, do Arcanjo Miguel, e também eu vi o fundo dela, né? Com a questão, ela traz aí o animal lobo, né? E eu fiquei pensando, eu falei, engraçado, né? Eu separei o slide para falar das pinturas rupestres, para falar dessa questão ancestral da arte na nossa vida, e me remeti a essa imagem na hora, né? Porque eu falei, olha, de alguma forma, eu estou trazendo
um elemento ancestral dentro de uma vibração que também estava trabalhando ali uma ancestralidade. Então, para a gente ver que a gente nunca está desconectado, né? A gente está sempre conectado de alguma forma. Essa representação dessa pintura, que também está lá, né, na Serra da Capivara, ela é exatamente isso. Ela é essa representatividade de uma ancestralidade muito maior do que a gente consegue imaginar, né? Porque ela é uma obra presente, viva, e eu tenho relatos assim de pessoas que viram essa pintura presencialmente e fala da força que ela tem diante de você. Então, quando você olha para ela, é impossível você não se emocionar. Então, as pessoas param e começam, né, a chorar, algumas riem, algumas ajoelham. Então, assim, é uma imagem impactante na força ancestral que ela tem, mas ela foi feita justamente para trazer esse processo de comunicação conosco, para que a gente nunca esquecesse de olhar para nós, né, hoje, ignorando a força que nós temos do ontem, que foram eles. Então, a gente traz essa pictoria, vamos dizer assim, nos nossos DNAs, porque essa força está constantemente com a gente. E quando a gente trabalha com arte, a gente, de alguma forma, é muito importante a gente entender esses parâmetros, né? Porque a arte ela não é perfumaria e ela também não é ego. Quando a gente vive esses lados da arte, a gente está vivendo um polo negativo, vamos dizer assim, porque a arte ela realmente tem que ser uma transcendência e ela tem que ser um acesso a todos, né? Ela precisa ser acessível. Então, aí é o trabalho que eu faço, né? Eu tenho esse pressuposto de ensinar e criar coletivos de teatro, mas quando o terreno está preparado, aí eu vou para outro lugar, entende? Por quê? Porque ali sempre vai ficar alguém que vai manter aquele grupo ou vai ir para outro, mas é um trabalho assim de fomento, é um trabalho para as pessoas realmente começarem ali serem esses geradores, esses formadores da arte. E é nesse sentido que eu acho que a arte ela faz esse trabalho terapêutico. Porque quando a gente fala em arte como terapia, é um processo perigoso, porque a gente está falando de cura, né? E a cura, né, ela sempre tem duas partes, ela sempre tem o lado, vamos dizer assim, colocando numa figura de linguagem, ela tem o lado do médico, como ela tem o lado do paciente. Se o paciente não fala, não faz o que o médico diz, talvez ele não seja curado. E se o médico não olhar muito bem para esse paciente, talvez ele também não esteja ali fazendo o seu papel. Então, é uma linha ali muito tênue, muito perigosa da gente falar desse processo curativo da arte. Mas eu, dentro da minha experiência de vida, na minha profissão, eu passei por muitos exemplos de pessoas que se encontraram encontraram a cura de si, daqueles males que estavam ali perturbando ela, na sua expressividade, entendendo, inclusive, esse processo da expressão, que não é um processo fácil, tá, gente? Todo mundo acha que se expressar é uma coisa fácil, mas não é. É um processo, muitas vezes, difícil e que você precisa se colocar realmente numa situação de querer expressar, né? Bom, eu vou interromper esse compartilhamento, que depois eu vou colocar um outro, e aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? Por favor, aproveite esse momento, que depois eu só vou passar também para uma outra parte. Perguntas? Nossa, gente, hoje vocês estão muito silenciosos, hein? Renato, o que aconteceu aqui com o pessoal? Eu acho que você está sendo muito esclarecedora nas suas pontuações, não está deixando margem de dúvida.
Acho que eu Sério? Ah, vou. não, aí não tem graça. Aí não tem graça, gente. Pode falar, Marcos. Eu queria que a Júlia mostrasse a mão dela, eu estava curiosa. Ah, pera um pouquinho. É que hoje está meio complicado aqui, deixa eu ver só. Ó, Júlia, quer ver a tua mão. Ó, Júlia. Tudo bem, Júlia? Eu estou esperando você vir aqui me visitar na tenda Beira-Mar, hein? Estou esperando. Olha, Em setembro, que vai ter festa de Erê, por favor, venha, hein? ela usa os pés para pintar, né? Mas Os então, pés eram olha que eu... Ah, depois eu vou contar para você que eu tinha um amigo que pintava com os pés aqui na tenda e que fazia uns cartões maravilhosos. Maravilhosos, é. E dava passe também com os pés, viu, Júlia? Olha, muita gente queria ser atendido com ele. Maravilhoso. É que ele também viajou, ele foi para outro estado. Mas um grande artista, viu? Grande artista. Vou te passar o nome dele depois, tá? O Instagram dele, você vai ver suspirou. que lindos trabalhos dele. Maravilhoso. Aí depois a gente Maravilhoso. quer ver, né? Vou passar para você sim, viu, Marcos? Tá bom. Grande mesmo aqui da tenda que sempre pintou com os pés, atendia. Ele é maravilhoso, gente. Dava passe, recebia as entidades, tudo, e era maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo ficava encantado. E grande cuidador também, viu? Ó, Loló, Grande cuidador. Então, eu só queria complementar. Na hora que você falou das mãos, né? Eu tô tendo aula de percussão do estilo Guiné. E eu tô com djembe, né? Tipo um tambor. E Sim. a gente usa as mãos para criar o som. E tem só 3 tons para fazer. 3 tons, né? 3 batidas. E com essas 3 batidas criam vários estilos, ritmos, com uma complexidade assim. É simples, mas isso são 3 batidas só. Aí tem um tempo, tem não sei o quê. E aí você mostrou essa pintura rupestre. Não sei se essa época já tinha percussão, mas é uma maneira de comunicação também, né? Usava as mãos, o som, através das mãos, provocava sons e a comunicação mesmo, dança, comunicar, enfim. E Tem uma ordem, assim, mais ou menos, Marcos. Então, assim, primeiro a representação pela mão, né? A descoberta mesmo de si, de olhar para si, né? Olhar, sim, enxergar como ser, né? Então, é entender quem é esse ser. E depois das representações da descoberta também da gestualidade, é que começa a se entender o ritmo e a descoberta dos primeiros instrumentos pela pele dos animais, né? Pelo ruído. Então, logo depois da descoberta do fogo, aí o tambor também tem esse significado aí da comunicação, dos toques e tudo. É tudo ancestral, né? É tudo ancestral. Por exemplo, eu vou trazer um pouco, vocês sabem, né, que eu já dei várias palestras aqui, trazer um pouco o universo da Umbanda. Então, quando tem o toque dos tambores para os orixás, esse que você está falando que são 3, na Umbanda a gente chama de Ijexá. Então, tem o Ijexá e tem todas as fluências do Ijexá. Mas o Ijexá, que são 3 toques, né, como o tambor que você está sinalizando, ele tem ali todas as outras fluências que vão significar para cada entidade que se quer comunicar. Então, por isso que é um instrumento comunicador. E aí, cada região, ela vai ter os seus. Então, por exemplo, os tambores japoneses,
eles também têm ali nos seus toques esse processo de comunicação. Então, eu acredito que no instrumento que você está tocando, tem também aí essa história ancestral do processo de comunicação que se fazia através desse tipo de tambor, que aí cada cultura meio que cria a sua, né? Sim. E tem uma questão que você falou da Amado Selfie. Outra questão é, eu sou da época do filme, né? E eu não consigo tirar selfie assim, sabe, com o grupo. Eu tenho uma dificuldade Tamo dessa junto. linguagem. Aí tem que pegar um moleque de 10 anos, ó, faz o selfie aí que faz direitinho, né? Eu não consigo fazer usar a mão e fazer o selfie. É uma coisa Desconecta, né? A gente não consegue. totalmente. Eu não consigo. Eu também tenho É isso. dificuldade de fazer selfie. Eu tenho que tentar entrar, eu tenho que sair de um universo para ir para outro e falar assim, não, tudo bem, a gente tem que entender que é, né, que é um outro universo, mas eu também tenho esse estranhamento, bastante. Te entendo perfeitamente. Júlia tá Filó, rindo aqui. isso, viu? A Filó com uma mensagenzinha aqui, gostosinha. Gente, mas eu gostaria que Obrigado. vocês... Obrigado. A Filó Imagina, levantou para tem mais falar. perguntas. A Filó vai falar contigo. Tá bom, pode falar, Filó. Não é a Filomena, é a Loló. Ah, é a Loló. Ah. Já estão misturando tudo. Já estou trocando as letras aí. Lalá, Lelé, Lili, tem a Loló, a Lili, a Loló. E é Maria Né, Lúcia, então. tá? Vou confessar para você, Lídia. Maria Lúcia. Isso, vamos lá, então, para não ter confusão. Lindy, na verdade, assim, acho que eu só queria fazer um link, né? Vamos dizer assim, que você me ajuda aí, da relação da ancestralidade dessas pinturas rupestres com relação, mostrando as mãos, relacionada às nossas mãos. Você pediu para a gente fazer esse desenho e colocar as informações sobre nós mesmos. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar clara essa situação. Você, assim, quis nos mostrar que, através dessa arte rupestres, com a interpretação do ser humano, de cada época, olhando para si próprio, é um tipo de sentimento, um tipo de emoção, um tipo de preocupação. É isso que a gente está trabalhando? Ou não? Ou é apenas a história da arte? O que a gente pode aprender com qualquer tipo de desenho? Podia ser uma flor, né? Cada um desenha uma flor e cada um podia colocar alguma coisa com relação a si próprio dentro, por exemplo, do botão, dentro do miolo, da pétala, ou na folha, ou no caule, alguma coisa assim. Existe essa relação, então, com o desenho ancestral, né, o rupestre, da mão deles na parede, nas pedras, né, não na parede, nas pedras, com a... Deixa eu ver como é que eu vou perguntar aqui, peraí. Então, eu entendi a Com sua a pergunta. nossa mão atual e com tudo aquilo que a gente colocou nela? Então, eu entendi a sua pergunta. Assim, o exercício é para que você entenda qual foi o princípio da nossa comunicação. E como essa primeira comunicação já era, tá, para os primeiros seres humanos, porque assim, tem gente que fala assim, o homem primitivo. O homem primitivo é o homem primeiro, não é porque ele não sabia de nada. Ele era o primeiro homem da existência da nossa história terrestre, certo? Certo. Mas ele, como esse primeiro homem, ele também começou um processo de conhecimento e de descobertas, né? E esse conhecimento e descoberta passa pelo conhecimento de si.
Então, quem sou eu? Na mão está perguntando, né? Quem sou? E ele já estava fazendo essa pergunta quando ele entende que ele pode representar a si mesmo pela mão, né? Ele já está fazendo essa pergunta. Então, quem eu sou aqui? Onde que eu estou? Ele também está se fazendo essa pergunta. E essas perguntas, elas não estão lá na pintura, mas a gente consegue fazer a leitura quando a gente vai vendo toda a evolução da pintura. Então, quando a gente começa a entrar num estudo dessas pinturas rupestres, a gente vai entendendo como que nasce, né, as artes cênicas. Então, eu sou das artes cênicas. Para eu entender o processo do teatro, eu preciso entender o primeiro processo de comunicação do homem. E esse foi o primeiro processo de comunicação. Aí, fazendo o exercício, a gente está trazendo esse mesmo olhar para nós mesmos. Então, a gente está fazendo a nossa pintura rupestre, mas é para a gente entender os primeiros elementos que ele estava ali imprimindo. Só que a gente está fazendo um exercício hoje, aqui em 2024, numa sala via internet, que lá no Homem Primeiro ainda não existia a comunicação pela internet, mas já existia a comunicação dos sinais. Por quê? Porque ele começa a se comunicar pela fumaça e ele começa a se comunicar pelo tambor, ou seja, pelos sons. É mostrar a diferença nas épocas, é isso? Dentro da comunicação e das artes cênicas. Exatamente, mas... Tá, agora eu entendi, obrigada. Era isso que eu queria diferenciar. E entendendo que isso tem a ver com esse processo de arte-terapia, porque para você fazer o processo terapêutico, você precisa começar a entender quem é você. Certo. Não tem como você... marcando aqui, se você não começar primeiro a perguntar essas 3 perguntinhas básicas. Então, por exemplo, tem... nos jogos teatrais, aí eu vou trazer um pouquinho para a linguagem do teatro, tá, gente? Qualquer dia, inclusive, se o Renato falar assim, ó, Lindy, vem dar uma oficina ao vivo e a cores, aí eu vou lá no Mais Atitude, dar um workshop que eu acho que é mais legal, vivenciar uma prática, assim, passar uma tarde, fazer uns jogos, eu acho que seria, de repente, mais pertinente também. Mas, veja bem, tem uma metodologia chamada jogos teatrais. E essa metodologia é uma das metodologias que eu mais trabalho, inclusive que eu pesquiso, né? Porque eu sou uma pesquisadora do ensino do teatro, principalmente na escola pública, para se tornar algo realmente acessível a todos. Então, não adianta eu só estar lá querendo brilhar no palco. Não, gente. As crianças também precisam ter direito a conhecer a arte do teatro, elas precisam começar a fazer teatro, elas precisam começar a entender o jovem, adolescente, enfim. O teatro tem que ser um acesso, assim como todas as artes, elas têm que passar por um parâmetro acessível às pessoas. Então, o artista ele precisa, sim, trabalhar nas comunidades, porque é assim que ele vai tornar a arte acessível. Não adianta eu querer ser um artista do teatro Renault, eu não vou transformar o mundo. Eu vou transformar o mundo se eu for até as comunidades trabalhar com essas pessoas, né? Então, essa metodologia, ela trabalha justamente com essa tríade. Quem, onde e o quê? Por que são essas 3 perguntas? Porque quem sempre vai ser um personagem, mas todo personagem ele é criado dentro de um parâmetro real, certo? Para você ter um personagem, primeiro você observa um parâmetro real para você criar o personagem. Então, o quem é sempre um personagem, o onde é onde esse personagem vive, mora, anda, come, enfim, viaja. Então, o onde é onde se localiza essa história, que esse personagem faz parte. E o que é o que ele está fazendo, que são as ações que ele vai fazer durante esse processo da cena. Então, o jogo ele parte dentro dessa premissa. Então, vamos supor, se eu vou lá fazer um workshop com vocês, eu vou propor um exercício para que vocês construam exatamente uma cena teatral onde as pessoas estão, então, onde que está acontecendo essa cena, quem são essas pessoas, quem são os personagens envolvidos
e o que elas estão fazendo, ou seja, o que está acontecendo nessa cena que pode, de repente, desencadear um conflito. Então, a gente vai entender como se trabalhar esse processo. Agora, no exercício, eu já estou propondo isso. Aqui no exercício, de alguma forma, já está sendo proposto, só que de uma outra forma, uma forma que a gente consiga fazer aqui nessa sala, e uma forma que vai trazer, de qualquer maneira, uma historicidade da arte e desse processo de construção da comunicação. Porque o teatro é a arte da comunicação e da expressão. É a grande arte da comunicação e da expressão. As outras também são, né? Mas, no meu caso, eu estou abordando mais a minha área mesmo. E aí, para falar do processo terapêutico, aí é o que eu falo. Você tem que sempre entender quem é você no rolê. Aí você começa esse processo, digamos, terapêutico com você, que vai reverberar, obviamente, no seu entorno e na sua vida. E dá-lhe terapia em nós, hein? Nossa, você falou bastante coisa aí. Olha, muito obrigada, viu, pela resposta. Eu tentei fazer uma síntese aqui, né, de várias coisas, na verdade. Gente, temos mais perguntas, por gentileza, porque já são 21 horas e 52 minutos. Sim. Vamos lá. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não. A sensação que eu tive quando você mostrou principalmente aquela águia, né, foi de me colocar no lugar de quem fez aquela pintura, né? Qual o sentimento, o que levou, qual era o conhecimento daquele ser? Porque você veja que são traços primários, são traços bem simples, mas que o conjunto do desenho é de uma grandiosidade, tanto é que você comentou que as pessoas até se emocionam, né, quando vê Sim, o desenho. Então, é um sim, pouco da energia que está impregnada ali, né? sim, sim, E ontem nós estávamos lá na Escola de Filosofia falando sobre o esoterismo, que é o ocultismo, né? E as entrelinhas. Se você olha um desenho como aquele e procura entender as entrelinhas daquele desenho, eu acho que sim. Vou até compartilhar. dá para você ficar uma hora olhando para ele e praticamente entendendo toda a psique humana, sabe, dentro dessa aí mesmo. Olha lá, traços simples, traços bem primários, mas que consegue, no conjunto, transmitir algo muito grandioso, né? Então, tanto no teatro, como na arte equestre, enfim, em todas as formas de arte, né? Se nós educarmos os nossos olhos para enxergar, né, nas entrelinhas, até eu comentei ontem, né, que as pinturas abstratas, por exemplo, a maioria de nós que não tem, né, conhecimento mais aprofundado, olha para uma pintura abstrata e fica assim, eu não estou entendendo nada, né? E tem alguns especialistas, alguns críticos que olham e dizem, olha o que esse pintor, o que esse artista está passando, né, nessa pintura, enfim. Então, a arte é uma das melhores formas do ser humano poder se conhecer, tá? E essa tríade que você colocou aí, e eu concordo com a Leló, esse exercício da mão dá a oportunidade realmente da gente refletir bastante sobre o nosso eu, sobre o nosso interior, né? É um pouco parecido até com aquele exercício de você ficar se olhando no espelho com você mesmo, né? Olhando para os teus olhos, né? Como é difícil, né? Como é difícil a gente, às vezes, fazer isso por mais de 30 segundos, né?
verdade. Então, Lindy, eu fiquei muito feliz, né, com tudo que você trouxe. E antes de você fazer um encerramento, o Sorrati se prontificou a fazer um agradecimento a você. Então, eu vou pedir para ele, deixa eu ver aqui, localizar ele, vou colocar ele em evidência aqui para ele estar falando contigo. Ah, você precisaria descompartilhar Ah, sim. Só um ela minutinho. para que apareça isso. Deixa eu sair daqui para ficar só os mais bonitos. Pronto. Sim, por favor. Não estamos te ouvindo. Não. Não. Não estamos te ouvindo. Talvez algum mau contato do fone de ouvido, né? Boa noite, pessoal. Sim, agora sim. Ah, agora sim? Então, tá bom. Então, boa noite novamente. Vou começar pela Filó, né? Filomena, que cada vez que ela está conosco aqui, ela traz uma situação ímpar. E hoje eu acredito que eu fui abduzido, né? Senti a falta do Robinson, né? Porque o Robinson entende muito do assunto, mas eu não sei para onde eu fui, né? Algo aconteceu. Plena consciência e não estava dormindo, né? Um negócio louco. Mas foi muito bacana, né? A Filó fez uma vibração fantástica. Agradecer profundamente, né, a Filó e a Lindy. Eu fiz duas observações aqui que eu não tinha me atentado, né, Lindy? A mão é vela e a mão comunica. E percebi também que minha mão é muito pequena, né? Porque tem tanta coisa para colocar aqui. Que a gente foi fantástico. Bom, parabéns, né? Gratidão, Lindy, por você trazer a sua a expressão da arte, né? Que é expressar a arte assim, você é uma pessoa iluminada, né? Para poder trazer e compartilhar isso para o grupo aqui do Gratitude, em nome do Instituto Mais Atitude. Nós temos uma imensidão, né, de gratidão aí para vocês duas, né, que abrilhantaram essa noite de uma forma amorosa e iluminada. Gratidão por trazer essa vivência para nós. Gente, eu que agradeço de coração o convite. Eu queria deixar aqui dois recadinhos, tá? O primeiro é que, assim, gostaria muito de poder um dia a gente participar de uma oficina presencial. Então, se vocês tiverem interesse, o Renato fala comigo, vou com o maior prazer lá no Instituto, a gente faz um workshop que eu acho que ele vai ser mais gostoso, né? Porque trabalhar teatro tem que ser ali ao vivo e a cores, né? Então, fica aí, tá? Não digo para agora, mas um pouquinho mais para o final do ano, se vocês quiserem. Vamos marcar, que eu acho que vai ser bem legal se a gente puder fazer um encontro, assim, um workshop, todo mundo junto, para a gente vivenciar realmente algumas vivências bem bacanas do teatro. E o segundo é que, assim, eu sou professora de teatro aí de Guarulhos e eu dou aula lá no Teatro da Mastor. Então, gente, lá tem o grupo mais 18, que tem várias pessoas lá que fazem o curso. Então, se vocês tiverem disponibilidade, sexta-feira, às 16h40, às 7 horas, é o meu curso lá. Então, se alguém quiser, de repente, fazer alguma coisa diferente, ousada, vai lá fazer teatro, tá bom? Tá bom, gente? Ô, Lindy, tem como você compartilhar isso no grupo da Egrégora? Amanhã ou até hoje à noite, enfim?
Hoje à noite eu não vou prometer, mas depois eu faço bonitinho uma escrita e coloco lá no grupo da egrégora amanhã cedo, tá bom? Isso, porque as quintas-feiras a gente reserva justamente para quem veio bater papo com a gente possa divulgar ou o seu, Tá. né? Ou atividades como essa que você acabou de nos convidar, que é maravilhosa. Então, anota aí na tua agenda para amanhã você passar um recadinho divulgando isso, que vai ser muito bacana. E com relação a esse workshop, assim, o Mais Atitude ele não tem uma sede, tá? A gente tem uma sede jurídica, né, que para poder ter o CNPJ do Instituto, mas nós não temos um local. A gente tem vários locais, na verdade, que os próprios amigos disponibilizam, ou para as nossas festas, ou para as nossas reuniões, enfim. E eu venho pensando já há algum tempo, porque algumas pessoas como você já se ofereceram para estar fazendo alguma dinâmica, um workshop, né? E eu sonho que a gente possa fazer um dia inteiro, né, com várias terapeutas, com vários profissionais como você, por exemplo, um dia só para egrégora, né? A gente escolhe aí um lugar de fácil acesso para todos, um lugar bacana. Então, você pode estar certa que eu vou te procurar no momento ideal para a gente estar combinando isso, porque tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa para nós nesse dia e que a gente vai poder retribuir com muito amor e carinho a você. Tá bom, gente. Olha, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Fiquei feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu estou um pouco sumidinha daqui, gente, porque eu falei para o Renato, eu iniciei um processo de doutorado esse ano e eu estou ficando quase maluca, entendeu? Então, então assim, para dar conta de tudo que eu tenho que fazer e ainda todos os estudos que eu tive que fazer esse primeiro semestre não foi fácil, né? Não está sendo fácil. Então, eu peço desculpas também por não estar muito ativa aí nas quartas-feiras, tá bom, gente? Mas sempre que puder, por favor, me chame, tá bom? Você pode estar certa que a sua presença na nossa egrégora é sempre fantástica. Já aprendi muito com tudo que você vem trazendo para nós. E você tem um convite eterno da gente. A cada tempo aí a gente vai estar combinando de você voltar uma hora fazendo vibração, uma hora trazendo um novo tema. Mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Né? Obrigada, gente. Pessoal, um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada. Até breve. Boa noite. Até breve. Tchau a todos. Um Eu te beijo. mando o link da Tchau, boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Solange Seno, que bom estar te revendo por aqui. Ah, hoje das graças, né? Já não é mais Saudade, agora é Félix. Mas muito bom te ver. Como é que está em São Lourenço, Caxambu, sei lá, você está cada Agora eu tô em São Lourenço, tá ótimo. Precisam vir para cá se divertir. E em São Tomé das Letras, que tem as gravações rupestres, é bem pertinho da minha casa. Esse é um outro lugar também que a gente tem que juntar um grupo. Tem que juntar uma excursão, vir aqui, tomar um banho de floresta no Parque das Águas. O Tadeu está Conhecer as... aí. o Tadeu tá aqui dançando comigo. A gente faz dança circular todo último domingo do mês. Agora sou só eu que desfruto da presença da Solange. Domingo nós dançamos, fizemos uma dança circular. A gente faz todo o último domingo do mês. Muito bom. Vocês vão vir para cá, viu? Juntar um grupo da egrégora. Quando menos esperar. Quando menos esperar. Ver as montanhas, a montanha sagrada. É muito lindo. Gente, um beijo. Um beijo. Bom estar com vocês. Viu? Um beijo, gente. Beijo, tchau. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.